Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João. Capítulo 18. Nesta porção das Escrituras, vemos que Jesus é preso após interceder pelos seus discípulos. Ele se apresenta como sendo aquele que é fiel em cumprir a sua missão. A missão dada pelo Pai é de salvar, assim também como de cuidar dos seus discípulos. Vemos no versículo 9 e lemos assim: Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me destes. Jesus exerce sua missão com fidelidade. Ele cuida dos seus discípulos. Ele se entregou não somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que creem em seu nome. Jesus, ele completou a sua missão com todo cuidado, exerceu a sua obra. A obra do Senhor trata-se a respeito de pessoas, o cuidado que ele tem por nós. No versículo 8 nós lemos: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, tentando defender Jesus, tomou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados romanos. A porção paralela diz que este homem era Malco. Você percebe que Jesus está afirmando que é necessário exercer a sua missão no seu ministério. Ele não apenas cuidou dos seus discípulos, mas também exerceu cura sobre a orelha daquele soldado. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tinha a clareza a respeito do seu chamado, do sofrimento que ele estaria por enfrentar. Além do mais, Jesus revela-se nesta porção das Escrituras como sendo o Rei dos Reis. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está afirmando claramente, diferentemente do que as pessoas, inclusive os seus discípulos neste momento, tinham como expectativa de que Jesus se tornasse o libertador dos judeus em relação ao Império Romano. Mas o reino do Senhor é diferente, os seus valores são diferentes, a missão é diferente, o reino é espiritual. Ele está exercendo libertação sobre a escravidão e a condenação do pecado. Ele está possibilitando que pessoas experimentem a vida e saiam da morte espiritual. O reino deste rei é diferente daquilo que as pessoas têm como expectativa. O reino não pertence a este mundo. Jesus se apresenta como a verdade de todas as coisas. Ele é aquele que governa em toda situação. É maravilhoso você perceber que o Senhor não deixa absolutamente nada incompleto. Ele cumpriu a sua missão. Aquela obra que o Senhor Jesus começou em sua vida, em sua família, aquilo que ele tem ministrado, se você percebe algo sobre o caráter de Deus em toda a porção das Escrituras, é que ele sempre cumpriu as suas promessas. É isto que Jesus está fazendo. Ele está executando o plano de libertação e de salvação, não apenas para seus discípulos, mas também agora para todos aqueles que creem no seu nome. Ele experimentou o poder e a atuação extraordinária. Ainda que Pedro tivesse negado, ainda que os seus discípulos, após este momento, o abandonaram, ele foi até a cruz por mim e por você. E ele nos convoca hoje a nós vivermos a vida que ele viveu no nosso dia a dia. Você está pronto para responder a Jesus desta maneira? Ou você irá responder como os discípulos, abandonando na hora da aflição? Ainda que por vezes você tende a se afastar, ele vem ao seu encontro para chamar você de volta, assim como fez com Pedro. Será que nós podemos orar para que você tenha coragem de responder ao chamado de Jesus? Oremos. Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor completa a sua obra, porque o Senhor exerce o cuidado sobre cada um de nós. Eu sei que muitas vezes nós falhamos, nós negamos como Pedro, nós abandonamos como os teus discípulos o fizeram na hora da aflição. Mas obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro, nos restaura, nos leva, Senhor, para a tua presença. Obrigado porque o Senhor é o Rei dos Reis. É assim que eu oro, em nome de Jesus.
Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.